E vem conferir a crítica do filme Dragon Ball Z, A Batalha dos Dois Mundos. E chegou a vez de fazer a crítica do filme Dragon Ball Z, A Batalha dos Dois Mundos. Filme esse que apresenta um vilão que é muito querido da franquia de Dragon Ball, que é o Bojack. Principalmente depois que ele começou a aparecer muito forte nos games, principalmente nos games do Budokai Tenkaichi, que ele cada vez mais, quando iam surgindo jogos, mais os vilões do filme iam aparecendo, e ele é um que é bem marcante, principalmente pelo seu visual. O filme começa de uma forma muito interessante. A primeira coisa que eu queria elogiar seria a animação, porque eu gosto muito da estética dos anos 90 que esses filmes têm. E por que eu falo isso? Porque quando você pensa nesse tipo de filme, você vê que eles escolhem um filtro diferente da animação para poder gastar menos dinheiro, mas manter uma qualidade alta. Inclusive, até a própria Disney usava isso numa época das suas produções de animação, que seria, você escurece o fundo e a partir daí você consegue fazer a animação como um todo, e a partir daí você consegue, com tintura mais forte, você consegue usar menos orçamento. Você não precisa fazer muitas passadas de camada. Então a partir daí você consegue, com menos tempo, fazer mais animação e ao mesmo tempo não gastar tanto dinheiro como uma animação super brilhante, que seria de muito mais cores ali. Isso ao mesmo tempo que parece um problema, porque parece que é só uma limitação, acaba ficando bom, porque esse filme, ele tem esse ar mais escuro, no sentido da animação, mas esteticamente ele é muito interessante. Você vê que por ser um filme, ele é um filme que ele teve um orçamento de cinema. Então a partir daí você consegue ver que o detalhamento dos personagens é muito bom. A ação desse filme funciona muito bem, e a estética funciona muito bem, e é o ponto que salva o filme, porque narrativamente a história é muito fraca. O grande lance desse filme são as sequências de ação, e realmente como a animação consegue tirar isso. Porque eu gosto muito, primeiro, que eles colocam o Trunks do futuro aqui. O Trunks do futuro acaba sendo algo muito interessante, porque ele é um personagem que é muito querido pelos fãs, e aqui ele tem uma participação a mais, dá algo a mais vir ali. Outra coisa que eu gosto muito nesse filme, e que começa desse filme, que depois vai se mantendo nos outros, seria a participação do Gohan. Porque quando você chega na parte do final da saga do Cell, o Goku acaba morrendo. Então o Gohan, ele tem o objetivo de ser o grande herói da Terra. E se no cinema ficassem voltando com o Goku toda hora por ele ser o Goku, isso perderia muito da função do personagem. Todo aquele arco que os fãs de Dragon Ball reclamam falando, olha, a gente queria ver mais do Gohan, a gente queria que o Gohan tivesse mais espaço, o filme meio que supre isso, colocando ele como protagonista desse filme e dos próximos. Quando você pegar os filmes do Broly a partir daqui, e muitos filmes que vão sair, você vai ver que o Gohan acaba tendo um protagonismo. Isso também me agrada muito. O Trunks do futuro do lado dele também é muito legal, porque vale lembrar, o Trunks do futuro, o futuro dele foi destruído porque todo mundo foi morto. Mas quem era seu professor? O Gohan. Então ver a ligação entre eles é muito interessante. Então o filme, ele pode narrativamente ser praticamente nulo, ser a coisa mais genérica do mundo, mas de você colocar isso, você acaba aquecendo o coração dos fãs em certa forma, porque você tem as boas batalhas, os bons momentos, personagens impressionantes que as pessoas gostam, como por exemplo o Trunks. Você tem o Vegeta, que apareceu em poucos filmes até agora, o Gohan como protagonista, e o Piccolo. Eu gosto muito do Piccolo, porque se o filme é do Gohan, o Piccolo precisa estar lá. Inclusive, aquele famosa cena que todo mundo gosta de falar, o Piccolo farmando aura antes de apanhar. A primeira cena que todo mundo gosta de usar, que é ele, com a capa voando, é desse filme. A cena é linda, não é? É linda por causa que a animação teve um orçamento maior para poder fazer isso. Então é o que eu falo, ver os personagens em tela é muito legal. As sequências de ação são muito boas, muito bem feitas, muito bem coreografadas e muito bem pensadas. A estética do filme, de colocar em um novo torneio do Mr. Satan, e esse torneio ter cenários diferentes, ajuda muito a estética do filme ficar muito bonita. O problema do filme realmente é para a história, que não é uma história ruim, mas é uma história completamente genérica até para os níveis de Dragon Ball. Porque quando você pensa nos filmes de Dragon Ball, eles normalmente seguem um certo padrão de filme. Afinal, nessa época, lançavam 2 filmes de Dragon Ball por ano praticamente. Obviamente, a ideia deles aqui não era fazer um filme pensando em qualidade de história, desenvolver os personagens de Dragon Ball, desenvolver história. Não, era fazer um filme caça-níquel. O que é um filme caça-níquel? É aquele típico filme que você vê que o estúdio entrega o básico e o que os fãs querem simplesmente para ganhar dinheiro.
O foco deles nunca vai ser fazer um filme para entregar qualidade e sim eles lucrarem. Óbvio, nesse processo acaba entregando entretenimento. Esse é um filme que, para os padrões de Dragon Ball, eu gosto bastante. Eu acho ele divertido, eu acho que ele tem boa sequência de ação e a animação funciona muito bem. Mas é óbvio, a história poderia ser melhor. Aqui você vê, começa um torneio, aparecem pessoas de fora do planeta, eles têm que lutar contra pessoas de fora do planeta. É o roteiro mais óbvio possível de Dragon Ball. Se você juntar 10 pessoas que são fãs do anime ou fãs do mangá, eu posso te garantir que eles conseguem entregar uma história muito melhor que essa. Mas como eu falei, ele é um filme bom, ele é um filme funcional, ele é um filme que eu gosto, porque ele consegue, de modo geral, juntar um grande vilão, porque o Bojack é muito bom e os seus seguidores são personagens que eles têm um carisma pelo visual deles e a animação funciona muito bem. Então isso acaba funcionando pro filme. Para você que é fã de Dragon Ball, você vai ter tudo que você procura aqui. Um torneio, sequência de ação, personagens que você gosta lutando, com uma ótima animação e uma boa trilha sonora. Quando quem procura mais do que isso, não vai encontrar. Não vai ter nada de mais na história. Os personagens vão começar e terminar o filme da mesma maneira, sem ser nem um pouco desenvolvidos, mas é um filme que para Dragon Ball acaba sendo melhor do que a maioria e por isso que eu gosto dele. Concluindo, Dragon Ball Z, a Batalha dos Dois Mundos, ele tem coisas muito boas na parte técnica, na parte da ação e rever os personagens lutando. Na parte de história, ele é nulo. E por isso que ele é um filme bom para Dragon Ball. Como filme como um todo, ele poderia ser bem melhor. E por isso que eu fecho Dragon Ball, a Batalha dos Dois Mundos com uma nota 7 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Dragon Ball, a Batalha dos Dois Mundos? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.